Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiola Rodrigues e sou professora de língua portuguesa. Vou contar para você que vai fazer o concurso de PEF, Professor de Ensino Fundamental, anos iniciais da Prefeitura do Rio de Janeiro, o que vai cair em língua portuguesa, provavelmente. Mas antes de eu contar para vocês, vou falar um pouquinho de mim, né, para vocês saberem quem é essa professora Fabíola Rodrigues. Eu sou professora de língua portuguesa da Prefeitura do Rio de Janeiro, concursada, eu atuo na nona CRE e também sou fundadora do Correção de Redação Virtual. Vou deixar o site aqui embaixo para vocês, aqui. E como o nome já diz, né, correção de redação virtual, à distância, e eu realizo esse trabalho já há quase 2 anos de correção de redação, treinamento à distância para concursos, e só este ano de 2019 eu acertei 3 temas. Eu acertei o tema do vestibular da USP, tá? Lá em janeiro. Acertei o tema da Polícia Rodoviária Federal e acertei o tema da discursiva de PAEI, professora adjunta de Educação Infantil da Prefeitura do Rio de Janeiro. No concurso de agente educador, eu fiz um apanhado, né? Eu fiz uma análise do edital, das últimas provas de nível médio da SME na parte de língua portuguesa. E eu fiz os assuntos que sempre caem, relacionei os assuntos que sempre caíam, que provavelmente cairiam no agente educador. E das 10 questões que caíram, 8 tinham os assuntos que eu falei, né? Então, agora no concurso de PEF, anos iniciais, eu decidi fazer a mesma coisa. Eu fiz uma análise do edital, analisei editais anteriores e analisei as provas dos últimos 10 anos da SME que cai o assunto, né? Que cai a disciplina língua portuguesa. E eu cheguei a algumas conclusões para o concurso de PEF, né? Nós temos 2 concursos recentes aí. Então eu vou falar para vocês as questões que tem muitas chances de cair, os assuntos que são assuntos que sempre caem, e o estilo da SME também, que é o mesmo, não muda, e é um pouquinho diferente do estilo de outros concursos, né? Então, são 15 questões de língua portuguesa. Dessas 15 questões, então já vou começar a falar para vocês o primeiro assunto que cai, né? Que cai na maioria dos concursos, que é interpretação textual. Nesse concurso, como são 15 questões, eu acredito que caem umas 3 questões de interpretação textual. E o que é importante na interpretação textual, pessoal? Voltar ao texto. Não adianta ter pressa, achar que entendeu o texto, que leu o texto todo. Tem que voltar, tem que ter calma, paciência, perseverança, voltar ao texto, né? Porque às vezes uma pergunta de interpretação pode nos confundir. Então, para quem vai fazer esse concurso, é importante vocês procurarem videoaulas, material que ensine técnicas mesmo para interpretação textual. Mas a dica que eu dou é ler atentamente o texto, ler mais de uma vez, ler a cada questão que tenha um trecho do texto, volte ao texto sim, porque pode ter pegadinha. Ok? Então eu acredito que caem umas 3 questões de interpretação textual. Depois pode cair também o significado de alguma palavra ou expressão. Isso sempre cai nas provas da SME, nas provas de PEF. O que acontece? Geralmente essas palavras ou expressões que aparecem para você descobrir, dizer o significado, o sentido delas, são palavras que a gente não costuma usar muito. E estão lá no texto, são tiradas de um trecho do texto. E aí o que eu falo? Você volta de novo no texto. Por quê? Mesmo que você não saiba o significado daquela palavra, pelo contexto, pelo que está dizendo ali, você vai saber, você vai conseguir identificar. Entendeu? É que nem quem já estudou outra língua, às vezes a gente está lendo um texto na língua estrangeira e aparece uma palavra que a gente nunca viu, mas pelo contexto a gente consegue entender, consegue até imaginar que palavra seja aquela. O mesmo vai acontecer quando na prova de vocês pedirem o significado daquela palavra, o sentido daquela palavra naquele contexto, tá? Porque às vezes você vai falar, pode ter pegadinha também, essa palavra significa isso, que eu já sei. Será que é só isso que ela significa? Então é importante você voltar no texto para ver qual o sentido dela ali no texto, ok? Então tá, vamos para número 3. Conotação e denotação. Sempre cai, eu tenho quase certeza assim, que vai cair. Até porque a SME ela trabalha também, até nos cadernos pedagógicos dos alunos, conotação e denotação tem muito, entendeu? Então isso é uma característica da prefeitura mesmo, que nós vamos trabalhar com nossos alunos. Então, denotação e conotação, ou sentido denotativo e sentido conotativo.
Estudem isso, ok, pessoal? Depois da conotação e denotação e conotação, pode cair também, sempre cai, sempre aparece, figuras de linguagem. Aí você vai falar, meu Deus, professora, são muitas figuras de linguagem, estou desesperado, vou ter que estudar todas. É importante realmente você dar uma lida em todas, né, gente? Porque pode ser que caia uma diferente. Mas na análise que eu fiz das últimas provas, apareceu comparação, metáfora e comparação, metáfora, eu anotei aqui, tá, gente? Vou olhar a colinha. Comparação, metáfora e personificação, tá? Então, vocês foquem nessas 3 figuras de linguagem. Eu não vi na prova de PEF anos iniciais, mas vi na prova de PEF anos finais, a hipérbole. Então, eu acho que é possível que a hipérbole caia também em anos iniciais, dessa vez, já que nunca caiu. Então, foquem na comparação, metáfora, personificação e hipérbole, ok? Mas lembrem-se de estudar as outras também. Conjunções, né? Conjunções ou conectivos sempre caem, né? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Então, vai cair lá. Qual é o estilo da SME? Ela não vai perguntar para você, não vai pedir para você analisar uma oração coordenada, né? Oração coordenada, sindética, aditiva, adversativa, né? Ela vai pedir para você substituir ou dizer o sentido daquela conjunção, né? De repente vai colocar um trecho lá com a conjunção porém, né? Trabalho muito, porém não recebo, por exemplo. E aí vai perguntar que outra conjunção com o mesmo sentido poderia ser substituída, sem alterar o sentido do enunciado, do trecho, da frase. Ou então vai perguntar qual a ideia que essa conjunção, porém, transmite. Aí você vai dizer, né, que é uma ideia de contraste, ou ideia de oposição, ideias contrárias. Ok? Então é assim que a SME vai cobrar. Então estudem conjunções coordenativas, conjunções subordinativas. Ortografia, sempre cai ortografia, né? A ortografia ela pode vir com alguns trechos, assim, qual das alternativas, deixa eu pensar, vem algumas palavras com umas lacunas, né, em algumas letras, e aí pode cair as alternativas, letras, sei lá, X e CH, e aí qual das alternativas, né, completam corretamente a ortografia, deu para entender? Ou vou ver algo mais simples também que cai, em qual das alternativas todas as palavras estão escritas corretamente. E pode cair também, cai muito o uso do hífen, principalmente palavras que mudaram após a reforma ortográfica. Eu vi uma prova que tinham várias palavras que mudaram, inclusive na parte da acentuação, eu coloquei acentuação aqui, né, mas deixa eu falar da ortografia. Então, assim, hífen, principalmente o que mudou, cai, e as chances de cair são muito grandes. Então, estudem o uso do hífen, né, com prefixos que terminam com vogais igual às vogais das palavras que iniciam, por exemplo, micro-ondas, ou com vogais diferentes. Realmente é bom vocês treinarem mesmo, porque a possibilidade é grande de cair a parte de ortografia, incluindo o hífen, ok? Acentuação, né? Sempre cai acentuação. E aí eu já vi também em prova, foi o que eu falei antes, né? Eu me confundi um pouquinho. Eu vi em prova, vi do hífen também, né? E acentuação também vi lá, tinha a palavra ideia, acho que tinha até a palavra ideia no meio. Então palavras que eram acentuadas antes da reforma, que agora não são mais, estavam lá no meio das palavras de alguma alternativa. Então pode ser que pergunte que palavra ali, que alternativa todas as palavras estão acentuadas corretamente, ou qual alternativa que as palavras não estão acentuadas corretamente. Então sempre cai a acentuação. E aí puxando, né, acentuação, mais um assunto que cai, que é crase. Gente, eu tenho quase certeza que vai cair crase em PF nos iniciais, né? Eu não posso falar 100% porque eu não sou a banca, mas com essa análise que eu fiz, né, que deu certo em PAEI, eu fiz pro PAEI também, só não gravei vídeo, fiz no Agente Educador, gravei vídeo, tô fazendo agora pro PF, então as chances, o estilo cobrar crase, provavelmente vai cair crase também, tem que prestar bastante atenção nos casos que o uso da crase é obrigatório, que o uso da crase
não deve, que a crase não deve ser usada e que o uso é facultativo. E as pegadinhas da SME estão no uso facultativo da crase, ok? Vamos lá, o que mais? Prefixo, tá? O prefixo in, eu já vi o prefixo in e já vi o prefixo des, tá? Então foquem aí no prefixo in e no prefixo des, mas estudem todos os prefixos, claro. Verbo, tá? Vai cair verbo. Só que o verbo não vai pedir para você conjugar corretamente, alguma forma verbal, não. Normalmente a SME vem cobrando o que aquele tempo verbal indica. Por exemplo, o presente, o que ele indica, né? Algo que está acontecendo naquele momento, algo que, né? Ou então o tempo passado, tempo pretérito perfeito, algo que aconteceu e foi finalizado. Pretérito imperfeito, algo que aconteceu e não foi finalizado, ou que acontecia continuamente, enfim. Vai cair verbo. E tem mais duas coisas que caem também, mas antes de eu falar esses dois assuntos, quero lembrar para vocês que se você quer estudar com foco, tá? Depois de toda essa análise, né, que eu fiz, não só eu, mas a professora Gláucia também, que é professora de matemática, também é concursada da prefeitura, a professora Fernanda Nascimento, de conhecimentos pedagógicos. Nós fizemos a análise, né? Todas nós fizemos essa análise e criamos um e-book, na verdade 2 e-books. Um e-book, ele vem com 140 questões da SME resolvidas e comentadas, tá? E para fazer esse e-book nós convidamos, né, tem todas as disciplinas, português, matemática e conhecimentos pedagógicos, e convidamos também 3 professores concursados. Por quê? Para passar em concurso, ensinar a passar em concurso tem que ser professor concursado, né, gente? Então nós convidamos 3 professores concursados que comentaram também 10 questões de história, 10 de geografia, 10 de ciências da SME, e são 30 questões de português, 30 de matemática e não me lembro se são 40 de conhecimentos pedagógicos. 40 ou 50, gente, e depois eu acerto aqui no vídeo. Então nós fizemos essas questões comentadas com foco para quem não tem tempo assim de estudar todo o conteúdo, de ler toda a bibliografia, nós lemos, tá? De ler todos os livros, tem que estudar focado no que tem 90% de chances de cair. O nosso e-book foi feito para você. E além desse e-book com as 140 questões, você vai me perguntar: professora, e a prova discursiva? O meu terror é a prova discursiva. Nós fizemos também um e-book com 12 possíveis temas para discursiva, tá? E as respostas prontas. Então são 12 discursivas prontas para o concurso de PEF. Nós só começamos a preparar essas discursivas depois que o edital saiu, tá? Nós relemos os livros e fizemos as questões. Para quem quiser dar uma conferida, quem ainda não viu, nós fizemos esse e-book também de discursivas no concurso de professor adjunto de educação infantil e deu super certo porque nós acertamos o tema. Então, se você quiser conferir os depoimentos, pode ir lá no meu Instagram, vou deixar aqui o endereço para vocês, que nos meus destaques tem vários depoimentos de pessoas que... Ai, meu Deus! Pessoas que tiraram a nota máxima, tiraram 30, muitos tiraram 30, 28, 24, 22, algumas só conseguiram a nota mínima por causa das brincadeiras que estavam no nosso e-book. Então, assim, isso é muito gratificante. Vocês podem também ir lá no meu Facebook, vou deixar aqui pra vocês, que é o Correção de Redação Virtual. De vez em quando eu posto um link do grupo de WhatsApp também, se você quiser participar, né? Porque a gente vai postando dicas que a gente vai lembrando, vai tendo ideia, dicas de discursiva. Então, voltando aos 2 últimos assuntos que eu fiquei de falar pra vocês, que são os pronomes. Sempre cai pronome nas provas da prefeitura. Principalmente o pronome relativo que, ok, pessoal? Então, pronome que sempre cai. Pode aparecer, eu vi alguma prova que apareceu cuja, cujo, mas eu acho que foi PF anos finais. O qual, as quais, mas assim, o que sempre está envolvido. Então, assim, foque no pronome que e nos outros pronomes também, tá? Mas as chances do que caírem são bem grandes. E pontuação. A pontuação, o que sempre cai é vírgula. Vírgula, 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 vírgula. Mas eu acho que pode cair também uso das reticências, né? Por que as reticências foram usadas em determinado trecho? Uso das aspas, né? E aí você pode pesquisar em que situações as aspas são usadas.
interrogação e exclamação juntas, né? Por que foram usadas. Separadas eu acredito que não pergunte não, mas juntas sim. E a vírgula, né? Que a vírgula até você chegar à perfeição do uso da vírgula, demora. Então a vírgula, ela sempre tem umas pegadinhas assim e sempre cai. Então sempre vi o uso da vírgula. Ok, pessoal, eu não sei, não lembro mais nem quantas dicas eu dei. Deixa eu olhar aqui na minha colinha, né? Porque eu já tinha anotado e distribuído isso nos grupos lá do WhatsApp. São 13 assuntos que eu coloquei. Então esses são os top 13 que provavelmente vão cair na sua prova de PEF. E aí são top 13, né? Mas na verdade caem umas 3 questões de interpretação textual, então daí as 15 questões. Então foquem nesses assuntos. Se você tem tempo de estudar os outros assuntos, o edital todo, ler a bibliografia, ótimo, maravilhoso. Faça isso. Se você não tem, a vida é corrida, eu sei como que foque nesses 3 assuntos, tá? Compre o nosso e-book, os nossos e-books, que a aprovação é certa. Ok, pessoal? Se vocês seguirem tudinho, estudarem tudo direitinho, a aprovação é certa, ok? Um beijo pra vocês, boa prova e espero que sejamos colegas de trabalho na prefeitura em breve.